iniciar mais um livro. É a continuação dos Pés como os da Corça em Lugares Altos. Nós vimos que a nossa amiga grande medrosa foi transformada em graça e glória. E agora o Senhor, o pastor, deu uma missão para ela descer dos lugares altos que ela conseguiu alcançar e alcançar outras vidas para o Senhor. Porque a vida dela não iria limitar a ser abençoada. Ela precisava agora frutificar. Ela teve no seu coração a planta do amor enraizada. E agora ela precisa que essa planta frutifique e ela possa plantar também este amor no coração de outras pessoas através da bondade do pastor. O livro é Pés como os da Corça nos Lugares Altos, a montanha das especiarias. É uma alegoria dos pontos fracos e fortes do ser humano, a partir da comparação das especiarias de Cântico dos Cânticos com o fruto do Espírito. É um livro de Hannah Runard. E nós hoje vamos ler o prefácio, a alegoria. Diz assim: eis algumas explicações para o leitor a respeito deste livro. Anos atrás, ainda jovem, no início de minha carreira missionária na Palestina, fui surpreendida certa manhã pela relação entre o fruto nônuplo do Espírito, de Gálatas 5, 22, 23, e as 9 especiarias mencionadas na descrição do jardim fechado e do pomar de romãs de Cântico dos Cânticos 4, 12 e 13. Durante muitos e felizes momentos de quietude, estudei, com a ajuda da Flora of the Bible, Flora da Bíblia, de Canon Tristram, e From Cedar to Hyssop, do cedro ao isopor. Todos os detalhes das árvores e plantas enumeradas nesses versículos e as lições que podemos aprender ao compará-las com o fruto do Espírito. Por conseguinte, anos mais tarde, quando decidi escrever esta sequência de Pés como os da Corça nos Lugares Altos, editora Vida em 1989, as lições daqueles preciosos momentos de quietude voltaram-me à memória. Assim como as árvores de especiarias que crescem nos lugares altos desse livro da Bíblia são alegorias não reais, não hesitei em adaptar, em alguns casos, alterar ligeiramente alguns detalhes em relação ao nome real das especiarias enumeradas em Cântico dos Cânticos. Por isso, a descrição das especiarias celestiais que crescem nos lugares altos não deve ser levada ao extremo. Permiti-me certa licença poética. As personagens dessa história são, na verdade, personificações infelizes e torturantes, produzidas pelos nomes que carregam de atitude da mente, do coração e do temperamento. Em Pés como os da Corça nos Lugares Altos, as personagens eram inimigas de grande medrosa, que tentava esconder sua jornada ao lugares altos. Neste livro, tentei deixar o mais claro possível que as características e fraquezas de temperamento com que nascemos e que com frequência parecem ser os maiores obstáculos à vida cristã, na verdade são os elementos que, quando nos entregamos ao Senhor, Salvador, podem se transformar no exato oposto e assim produzir as qualidades mais desejáveis em nós. Descreva a transformação da desformidade de caráter, que foram os maiores problemas de minha vida e, portanto, sobre as quais posso falar com mais autoridade. Nasci com uma natureza medrosa, uma verdadeira escrava do clã covardia. Contudo, desde esta época, fiz a descoberta gloriosa de que ninguém tem uma oportunidade mais perfeita para praticar e desenvolver a fé que aquele que precisa aprender constantemente a transformar medo em fé. Ele pode sucumbir à natureza medrosa e se tornar uma covardia covarde pelo resto da vida. Ou pode entregar sua natureza medrosa ao Senhor e usar cada tentação de sentir medo
como uma oportunidade para praticar a fé e, no fim, transformar-se numa radiante testemunha destemida do amor e do poder de Deus. Não há meio termo. Desta mesma forma, o temperamento melancólico, a língua afiada e maliciosa ou a sombria ansiedade e o hábito da mente de presságios, como também outras características de temperamento personificadas neste livro, podem todas ser gloriosamente transformadas em seu exato oposto. O amor toma nas mãos nosso defeito e deformidades, e com eles, como no caso do enganoso Jacó, modela príncipes e princesas de Deus. Não se deve supor que nas conversas, na montanha das especiarias, entre o pastor rei e Graça e Glória, ponho palavras na boca do Salvador, que ele nunca disse e que pelas quais afirma a autoridade da verdade inspirada. Os diálogos pretendem apenas indicar a comunhão sincera e natural que pode haver entre qualquer alma amorosa e o Senhor do amor, e a forma em que podemos aprender com Ele, quando lhe pedimos que nos esclareça os problemas que nos confundem. Da mesma forma, Ele pode fazer com que tomemos consciência da trilha pessoal que cada um de nós deve seguir. Apenas compartilho a forma como minha mente e minha compreensão se iluminaram à medida que tentava, dia a dia, ser totalmente receptiva ao amor e aos ensinamentos do Salvador. Não tenho dúvida de que quaisquer que sejam meus pensamentos a respeito dessas coisas, eles ainda são muitíssimo inadequados e ficam muito aquém da real, indescritível e gloriosa verdade. Ainda há lugares altos, em quantidade infinita, onde é possível chegar, e podemos apenas descrever vislumbres do que experimentamos na subida. Sem dúvida, as coisas mais adoráveis e excelentes ainda estão à frente. Gostaria de dar uma palavra a respeito dos versos e cânticos apresentados neste livro. Pessoalmente, acho útil expressar e resumir em versos as novas lições que aprendo e a nova luz que recebo. Isso possibilita que eu as grave na memória de uma forma que me seja fácil lembrá-las. É possível que outras pessoas também achem esses versos úteis para a mesma finalidade. Eles foram todos escritos especialmente para este livro, mas algum deles também aparece em 2 de meus livros, Unveiled Glory, Glória Revelada, e The Evelyn Power, Os Poderes Celestiais. Amém? Louvado seja o Senhor. Semana que vem voltamos com mais um capítulo deste livro. Que Deus te abençoe e que você deseje no teu coração aprender as maravilhas deste livro, porque através dele nós vamos poder aprender as maravilhas do céu nos lugares altos. E através do livro bíblico Cântico dos Cânticos, como desenvolver o fruto do Espírito em nossas vidas. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Tenha um dia abençoado.